quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Confesso eu que estou um pouco nervoso hoje, porque tem duas pessoas especiais aqui conosco, né? Nos abrilhantando aqui. Pessoas essas que viveram uma boa parte da minha história. E enquanto eu estava aqui sentado, o Senhor me fez, pastoreando, contemplar quanto é importante a boa semente. O quanto é valoroso a boa semente, pastor Raquel. Porque quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, né, ela foi um instrumento de Deus para me atrair para o Senhor. E desde aquela época ela já lançava a preciosa semente no meu coração. E essa semente, ela permaneceu, né? E eu louvo a Deus pela vida da Márcia, louvo a Deus pela vida do Cláudio, que está aqui presente comigo, que foram os precursores, né? Dessa boa semente no meu coração. Queria que você desse uma ligação de palmas pela vida dos dois que estão aqui presentes. Sem contar o amor, né? Porque pode passar o tempo que for, né, Márcia, né, Carol? Que o amor permanece, né? Mesmo que a gente não se veja com tanta frequência, mas o carinho é o mesmo, o amor é o mesmo. Eu louvo a Deus. Eu fui muito confrontado por ela. E a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é confronto mesmo, né? Às vezes a gente tinha uns confrontos assim, ela firme ali na palavra. Com certeza, todas as vezes que a gente tinha esse confronto, ela saía vencedora porque ela pregava a palavra. Eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos, depois desse momento, né, de muita recordação e emoção, eu quero convidar vocês para que vocês abram o coração de vocês, porque o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui no nosso meio. Amém? Se você ainda não sentiu, quebranta-se, derreta-se na presença dele, abre o teu coração na presença do Senhor, para que ele possa te tocar e fazer coisas poderosas através da sua vida. Eu creio que você vai sair daqui de uma forma diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai te tocar. Se você crê nisso, irmão, começa a glorificar a Deus, começa a louvar o Senhor, começa a dar aleluia, começa a dar glória a Deus, filho. Se você fala em língua estranha, tu tem toda a liberdade, porque onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Então a glória a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Muitos confiam em carros, outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Adore Ele, vai. Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja
você acredita nele. Maravilha. Porque sinta a presença dele aqui, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui. Mas como ajudou você, Senhor? Maravilha? O pastor Jefferson ele deixou uma palavra profética para essa. Não é uma palavra profética, é uma palavra de alerta, né? Para esse culto de quinta-feira que é desperta. Amém? Então eu quero que você olhe para o teu irmão que está do outro lado e você diga assim: desperta. Desperta. Desperta do que dorme, né? O engraçado é que quando o pastor disse para eu ministrar nessa quinta-feira, eu fiquei pensando comigo, falei, qual era a palavra que eu ia trazer, né? Mas o tema é desperta. Então o Senhor me levou para Efésios capítulo 5, versículo 14. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. NVI, por favor. Amém? Aí já diz assim a palavra. Por isso, é o que foi dito: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É um versículo poderoso. Ele traz uma palavra que já, sabe, imperativa: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, amados, essa palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração, que ardeu o meu coração, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, no tempo de 60 a 66, mais ou menos, depois de Cristo. Paulo aqui ele já estava preso em Roma, só que ele escreve a carta aos Efésios. E o intuito de Paulo era a preocupação daquele povo que havia se convertido ao Senhor, na verdade os gentios, que habitavam naquela cidade, que no seu contexto histórico era uma cidade, pastor Leandro, era uma cidade idólatra, era uma cidade em que a deusa Artemis era a deusa mais adorada naquele lugar, tinha um templo da deusa Artemis ali, era uma cidade de comércio, mas era uma cidade também voltada a cultos pagãos, de uma imoralidade sexual extrema. Então havia um cenário, pastora Raquel, totalmente hostil, totalmente contrário, uma resistência muito grande espiritualmente falando. Era uma cidade que era próspera em finanças, porque era uma cidade, né, comércio, mas em contrapartida era uma cidade extremamente pobre, miserável espiritualmente, porque era uma cidade que adorava uma deusa e além dessa deusa havia outros cultos pagãos, e era uma cidade também muito carregada sobre a sexualidade, né? Uma sexualidade espiritual, uma sexualidade muito exagerada naquele tempo, uma imoralidade sexual. Só que aí, Paulo, preocupado com os novos cristãos convertidos a Cristo, Paulo escreve a carta aos Efésios. Escreve a carta para que o povo pudesse ter uma direção. Escreve a carta para que esses novos gentios convertidos a Cristo não se contaminassem com toda essa cultura, não se deixassem levar por esses cultos pagãos. Então Paulo escreve aos Efésios para dizer para os Efésios: olha, desperta você que dorme,
Escuta, desperta. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo naquela cidade era algo muito ruim, muito hostil para aquele povo que estava agora assumindo uma nova identidade. E eles precisavam se proteger, eles precisavam se blindar. E você só pode se blindar, você só pode se proteger se você estiver pautado na palavra de Deus. Quando nós fazemos uma contextualização e trazemos os nossos dias de hoje, nós também vivemos num mundo em que muitas pessoas, ou quer dizer, o sistema do mundo é um sistema idólatra, de vários cultos pagãos, várias religiões. Só que muitas das vezes nós nos convertemos, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu, por exemplo, há 22 anos atrás, e louvo a Deus por isso, porque até hoje eu nunca me desviei do Evangelho, não é mérito meu, é pelo Espírito Santo de Deus, é pela minha submissão. Amém, querido? Amém. Mas desde o momento em que você tem você tem um encontro com Cristo, você se torna uma nova criatura, você está sujeito a esses ataques, a essa resistência. Quem está entendendo? Então Paulo, preocupado com aquele povo, com aquela igreja de Éfeso, ele escreve a carta aos Efésios, dizendo para eles: desperta do que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós vamos entender o porquê dessa colocação. Quem está comigo, diga amém. Paulo está instruindo os crentes em Éfeso sobre como viver de maneira digna do chamado que receberam. Viver de maneira digna. Não se contaminar com o mundo, não se contaminar com a cultura daquele lugar. Nós fomos chamados para viver de forma digna. Fala para o teu irmão que está dizendo: você foi chamado para viver de forma digna, de forma íntegra, diante do Senhor, para não se contaminar com este mundo, não se contaminar com a cultura deste mundo. Aleluia! No início do capítulo 5, ele vai trazendo algumas orientações para aquela igreja, ele dizendo: olha, sede imitadores de Deus, a viverem em amor, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Logo no início do capítulo, do versículo 1 até o versículo 5, 6, ele vai dizendo: olha, começa assim, sede imitadores de Cristo, ou sede imitadores de Deus, vivendo em amor um para com os outros, porque aquela cidade, uma cidade de comércio, uma cidade pagã, uma cidade do qual o templo de Artemis estava concentrado ali, aquele povo não vivia esses valores, não viviam esses princípios. Eu acredito que era um povo que disputava entre si, um povo egoísta, um povo imoral, um povo que não tinha afeição natural, eles não se preocupavam com o seu próximo. Então Paulo ele diz: olha, comecem a ser imitadores de Cristo, amando uns aos outros, porque assim nós faremos diferença aonde nós estivermos e aonde o Senhor nos enviar. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Nós precisamos aprender com essa palavra aqui. Dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, no trabalho onde nós trabalhamos, na faculdade onde nós estudamos, no curso, ou em qualquer outro lugar. As pessoas têm que olhar para você, mas têm que enxergar a Cristo em você. Eles têm que olhar para você e ver a luz de Cristo em você. Através de quê, pastor? Através das minhas ações, das minhas atitudes. Mas não são minhas, são as atitudes de Cristo. Ele me ensina. E Paulo, ele está dizendo aqui, olha, comece amando. Ei, Deus está falando para alguém aqui: comece amando o seu irmão, comece amando o seu próximo.
Existe família, irmão, que é um pé de guerra. Existe família que pessoas egoístas que só vivem preocupados com seus próprios interesses, que primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele. Só que o Senhor está dizendo, olha, desperta. Você precisa ser exemplo no meio dessa família. Você precisa mostrar para eles que você é diferente. Ah, não, mas porque ele faz isso, eu tenho que fazer também. Não, você não tem que fazer igual. Você não tem que se assemelhar a ele, você tem que se assemelhar a Cristo. Por quê? Porque o Senhor, ele te lavou e te remiu para que você restaurasse a imagem e a semelhança que havia perdido. Aleluia. Então você é a imagem e semelhança dele. Você não tem que se assemelhar a ninguém, a não ser a Cristo. Amém ou não? Amém. E aí Paulo, muito dedicado a instruir os seus irmãos em Éfeso, ele diz, né, no versículo 3 e 7, versículo 3 a 7, para que eles rejeitassem as obras infrutíferas da carne. E aí ele começa a descrever, ali está escrito, ó, entre vocês não deve haver nem sequer a menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os... Ei, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não existe crente aqui na igreja e crente e não crente fora da igreja. Você deve ser crente aqui na igreja e fora dela também. Aleluia! O problema, pastor Raquel, é que nós somos muito cristãos aqui na igreja, mas quando chega na turma do nosso trabalho, quando todo mundo começa a falar um monte de besteira lá, você, para não ficar envergonhado, você acaba se assemelhando àquilo que eles estão falando, e daqui a pouco está falando a mesma coisa, está xingando, está fazendo um montão de coisa. E o próprio Paulo está dizendo, olha, vocês não devem fazer essas coisas, porque isso não convém aos santos. Bota o versículo 3 lá, volta, por favor. Pois essas coisas não são próprias para os... Vou repetir provavelmente para, né, ter uma resposta melhor, porque parece que o pessoal está mentindo. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Agora ficou melhor, glória a Deus. Então essas coisas, pastora Marta, não são próprias para nós, santos, amém? Amém. Santos do Senhor. O que significa isso, pastor? Separados. Fomos separados, amém? Então você pode declarar com toda a fé, com toda a ousadia, que você é um santo do Senhor, amém? Mas pastor, eu sou pecador, eu falho, eu erro, mas o Senhor te vê como santo, porque desde o momento que você foi lavado e remido pelo sangue dele, ele já te santificou, ele te separou. Então não permita que o diabo fale palavras erradas ou mentiras, dizendo que você não é nada. Mentira, você é um santo do Senhor. Você é uma santa do Senhor. Você é separado. Mas pastor, porque eu santo, agora eu não vou errar, velho. Vamos carros, né? Nós estamos com um advogado, amém? Amém. Fiel e justo para nos perdoar os pecados, amém? Amém. Mas não por conta disso você tem que andar pecando. Quem está entendendo? Amém. Ele diz, quando ele diz aqui, o apóstolo Paulo, desperta, ó tu que dorme, ele está apontando para um estado de inatividade espiritual, ou um estado de indiferença ou ignorância espiritual. E aqui eu quero entender que como os gentios, eles eram novos convertidos, pastor Ailton, eu quero entender que era um estado de ignorância espiritual. Porque eles não sabiam da palavra, eles não conheciam a verdade de Cristo. Por isso, Paulo, ele está instruindo esses novos convertidos, né, a crer na palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo.
E ele diz, olha, desperta. É tempo de despertar, é o tempo de sair dessa ignorância, é o tempo de sair dessa sonolência, é o tempo de sair dessa inatividade espiritual. Deus está falando para convertidos, amém, querido? Aleluia. Ei, talvez você esteja nesse tempo ainda esperando alguma coisa acontecer, e o Senhor já está dizendo para você, ei, desperta, você que dorme. Aleluia. Sai dessa inércia aí espiritual, sai dessa ignorância aí espiritual, sai dessa indiferença, irmão. Aqui são três palavras: inatividade espiritual, indiferença espiritual e ignorância. São coisas totalmente distintas. A inatividade espiritual é quando você está realmente parado. Você não está fazendo nada para o reino. Você não está produzindo nada para o reino. Você está acostumado ou acomodado a estar vivendo uma vida religiosa. Pastor, como é que é isso? É quando eu cumpro, o meu compromisso da semana de vir ao culto quinta-feira, de 7h30 às 9h30. Depois disso, eu não pego a palavra, eu não medito na palavra, eu não oro, eu não jejuo, eu não faço, uma devocional. Mas domingo eu tenho 2 cultos, 5h30 e o outro 7h30. Eu estou lá. E durante a semana inteirinha eu passo e eu não busco a palavra, eu não leio, eu não oro nem 15 minutos por dia sequer. Você está vivendo uma vida religiosa, não está entendendo? Amém. E o Senhor tem um recado para você. Ei, desperta. Aleluia. Amém? Inatividade espiritual, pastor. Desperta. Indiferença é quando você ouve a palavra, aquela palavra poderosa, aquela palavra que vem com uma unção, uma palavra que vem te cortando de cima para baixo, vai nas juntas e medula, alma e espírito cortando ali, discernindo tudo, mas ainda assim você se torna indiferente. Você não se move, aquilo não mexe com você. É a mesma coisa quando você... Aí eu vou mexer com alguns anos aí. É a mesma coisa quando você está assim em casa, que você vê uma goteira caindo no teto. Aí você vê que a goteira está na direção da mesa, ou da cadeira, ou do sofá. Aí você arrasta a cadeira, arrasta a mesa, arrasta o sofá e sai. Não tem ninguém aqui não, assim não, né? Amém, né? Glória a Deus. Mas a goteira continua, pastor Lito. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está falando aqui, irmão. O diferente, fala com o irmão diferente. Desperta. Desperta. Eu não posso ver a necessidade do meu irmão. Eu não posso ver que o meu irmão está padecendo e eu simplesmente ouvir aquela notícia, ouvir aquela situação e não fazer nada para mudar aquela situação. Não, eu vou orar por você, mas nem orar na hora. Esquece. Está entendendo? Amém ou não? Amém. Diferença. Qual que é a diferença? Ou ignorância da verdade de Deus, né? Quando a pessoa realmente ela não tem o conhecimento das Sagradas Escrituras, pessoa que não conhece a palavra de Deus, e você que não conhece a palavra de Deus, você está facilmente suscetível a ser enganado pelos outros, a ser levado por vento de doutrina. A qualquer pessoa que fala para você sobre alguma coisa, você vai acreditar naquilo que a pessoa está falando. Ei, quando você tem o conhecimento da palavra, quando você tem o conhecimento da verdade, ninguém te engana. Você não é confundido. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais serão confundidos, mas você só confia se você lê a palavra. Aleluia. Você só pode confiar nele se você conhecer ele. E você só pode conhecer ele através da palavra.
Por isso que a Bíblia diz: aqueles que confiam jamais serão envergonhados. Jamais serão envergonhados. Quantos aqui que nessa noite querendo essa palavra? Recebe essa palavra! Essas características são condições humanas, são condições de pessoas que a condição humana mesmo, né? De pessoas que ainda não se converteram ao Senhor. Só que Paulo está dizendo para uma igreja, Paulo está dizendo, pastor Amanda, sobre um povo que é crente. Então ele está dizendo assim: olha, vocês precisam desprender da velha natureza. Vocês têm que se desprender desses ensinamentos errados. Vocês precisam agora ter o conhecimento de Cristo, prosseguir em conhecer a Cristo, amém? Para que vocês não sejam enganados. E aí ele dá continuidade, ele fala: levanta-te dentre os mortos. Primeiro ele diz: desperta, né? Pelo menos desperta. E aí a gente já falou sobre desperta, amém? Já descrevemos sobre desperta. E agora ele diz: levanta-te dentre os mortos. Isso é algo poderoso, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, que palavra. Essa palavra ela é uma metáfora poderosa para a regeneração espiritual. A experiência de ser trazido da morte espiritual para a vida eterna em união com Cristo. Desperta, tu que dormes. E a Bíblia, quando ela fala de dormir, ela está se referindo, né, à morte. Amém? Amém ou não? Amém. Tanto é que Jesus, quando ele fala, aquela menina, ela apenas dorme. Ela não... Mas ela morreu, amém não? E os discípulos achando que ela estava só dormindo. Não, aí Jesus fala claramente: não, ela morreu. Só que deixa eu falar uma coisa para você: nós que somos salvos em Cristo Jesus, quando Jesus ele fala, ele não erra naquilo que ele fala. Porque ele não diz assim, não, ele sabia que ela estava morta. Ele diz assim: ela apenas dorme. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, a morte é só um estado passageiro. Aleluia! A morte é só um estado passageiro. Por isso que Jesus diz: dorme. É como você dormir e acordar. A morte você tem que acordar, amém? Então a morte é só um estado passageiro. Mas aqui Paulo está falando sobre morte. Desperta tu que dorme. E ele está falando de morte espiritual. Porque a Bíblia diz, Romanos, né? Capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, aqueles homens e aquele povo, na verdade, de Éfeso, estava mergulhado no pecado, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Por isso que ele disse: levanta-te dentre os mortos. É você se colocar numa posição de destaque. Quem está entendendo? Aleluia. Ei, Deus está te chamando nesse tempo para você se colocar numa posição de destaque. Vou repetir mais uma vez para você entender e glorificar o nome do Senhor. Deus está te levantando nesse tempo para te colocar numa posição de destaque. Aleluia. Mas não é para você aparecer, não é para você resplandecer, mas é para você apontar para Cristo Jesus, refletir a igreja, a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Por isso que Ele está te levantando nesse tempo. Às vezes você não entende o porquê, quando você chega num determinado lugar ou num trabalho, que às vezes você quer ficar até quietinho, né? Quer ficar quietinho, escondidinho, mas Deus começa a criar situações, circunstâncias para te colocar em evidência. Você está entendendo? Então, eu queria ficar quieto, eu queria ficar escondido, eu queria que ninguém me visse, batesse meu ponto e ia embora para casa. Não, Deus está falando para você: não, eu não quero que você se esconda, eu não quero que você fique quieto, eu quero que você apareça, eu quero te levantar para você ser um destaque nesse tempo.
Pastor, mas eu sou tímido. Ora o Espírito Santo, que Ele vai te dar coragem, amém? Ousadia, amém? Intrepidez, amém? Glória a Deus. Ele quer te levantar nesse tempo. Eu vou repetir mais uma vez, Ele quer te levantar nesse tempo. Amém. Engraçado que quando ele fala levantar dentre os mortos, e aqui nós falamos aqui de morte espiritual, Isaías 26, 19, coloca por favor, Isaías 26, 19. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías. Mas os teus mortos e o meu cadáver, escuta isso, irmão, que coisa profunda. Mas os teus mortos e o meu cadáver reviverão e ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará luz aos seus mortos. Ei, deixa eu dizer uma coisa, tu já era para estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque Isaías foi um profeta que foi levantado há cerca de 740 anos antes de Cristo. E é o único versículo da Bíblia, do Antigo Testamento, que fala sobre ressurreição dos mortos. Aleluia. É o único versículo da Bíblia no Antigo Testamento que fala sobre ressurreição dos mortos. Fala de Jesus ressuscitando, né? Mas de ressurreição dos mortos, é só esse versículo aí. Isaías 26, 19. Mas os teus mortos e o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Quando ele diz, levanta-te dentre os mortos, ele está dizendo, ei, eu quero que você reviva, eu quero que você ressuscite. Tem gente que já está morta espiritualmente, mas hoje é tempo de ressuscitar. Hoje é tempo de reviver. Hoje é tempo que o Senhor está trazendo, querido, um renovo sobre a tua vida. Você vai reviver nessa noite. Ei, nada, o Senhor está trazendo renovo para você. Aleluia. É necessário que isso aconteça. Porque Ele quer te levantar nesse tempo. E Ele quer fazer com que você, no meio desses mortos, assim como Ezequiel, no vale de ossos secos, porque naquele cenário havia somente morte. Deus levanta Ezequiel para usar a boca de Ezequiel para profetizar sobre aqueles ossos secos, sobre aquele cenário de morte. Ei, você não está entendendo, eu quero poder te explicar para você receber essa palavra. Deus está levantando você, assim como levantou Ezequiel, nessa geração, para você profetizar sobre esse cenário de morte, para que haja vida. Ei, eu estou falando você, querido, levantando a minha mão e falando, eu recebo, em nome de Jesus. Tu vai ter ousadia no Espírito, tu vai ter coragem para poder profetizar no ambiente de morte, no ambiente, no cenário de caos, de escassez, vida e vida com abundância. É essa a herança que Deus te deu, é esse o direito que Ele te colocou, é esse o poder que Ele te colocou nas tuas mãos e nos teus lábios. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Se eu fosse você, querido, entrava nessa palavra, porque é isso que o Senhor tem para você nesse tempo. Levanta-te dentro dos mortos. Você vai transformar cenário de morte em vida. Ei! Anamandara de Calachuri Andara. Estou sentindo a presença dele. Acende a chama. Anamandara de Calachuri Andara.
Senão o negócio vai virar aqui, aleluia, já está virando, já virou. Já virou. Romanos 13, pastora Marta, 11, ele diz assim: e ao considerar o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Passamos compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando é tempo de você despertar do sono. É tempo de você levantar dentre os mortos. Porque o Senhor quer te colocar numa posição de destaque, mas não para que você se engrandeça, não para que o foco esteja em você, não, pelo contrário, é para que você possa resplandecer a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, através do que, pastor? Das minhas ações. Primeiro amando, meus irmãos, depois vivendo em justiça, depois vivendo na verdade. Você está entendendo? Isso são fruto do Espírito. E coisas como essa faz toda a diferença na nossa vida cristã. Porque isso forma o nosso caráter em Cristo Jesus, irmão. Não é o poder de curar pessoas, de levantar paralíticos, de dar vista aos cegos. Não. Deus pode te usar dessa forma. Eu oro para que Ele me use assim. Mas eles só vão identificar que você verdadeiramente pertence a Cristo através do caráter que está sendo desenvolvido em você. E isso é pelo fruto do Espírito: amor, temperança, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. É isso que o Senhor está falando. É através do fruto. Não é através do fruto, irmão. Não é do poder, não. Não significa que você não tem que buscar poder, amém? Mas é através do fruto. Aleluia! Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém. Eu posso ser cheio de poder, mas não ter domínio próprio nenhum. Quem está entendendo? E aí as pessoas vão ver em mim não a Cristo. Que Ele diz: aprendei de mim, Cláudio, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Ele é manso e Ele é humilde. Quem está entendendo? Amém. Quando Deus te levantar, olha para Jesus e fala: Ele é manso e humilde de coração. Quando Deus começar a te usar, olha para Jesus e fala: Ele é manso e humilde de coração. Quando Deus começar a fazer, sabe, uma obra tremenda na tua vida, levantando, sabe, tu salvando pessoas, tirando pessoas, né, do cárcere, libertando, olha para Jesus e fala assim: Ele é manso e humilde de coração. Para que você não se obedeça. Aleluia! Está entendendo? Amém. Aleluia. Aleluia. Agora é o tempo, fala para o teu irmão, agora é o tempo. E o tempo é agora. Efésios 2:5. Efésios 2:5. Efésios 2:5. Isso. Só que aqui a versão está diferente. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aqui, no que eu anotei, está escrito assim: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deixa eu dizer uma coisa: nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Vou repetir mais uma vez: nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Eu não falei de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando estávamos mortos em nossas transgressões, Efésios 2:5 vai dizer que
estando nós mortos das nossas transgressões, deu a vida com Cristo. Quer dizer, Cristo deu a vida por ele, mesmo nós estando mortos em nossas transgressões. Aleluia. Quer maior prova de amor do que essa? Aleluia. Nós não merecemos nada, irmão. Só que assim mesmo ele morreu por nós. Amém? Assim mesmo ele se entregou por nós. A Bíblia diz em Isaías que ele, foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia. Ferido de Deus, oprimido. Não havia afeição. Sabe? Foi moído. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Mas ele padeceu por nós. Ele se fez pecado por nós. Hoje nós somos justificados porque Cristo se fez pecado por nós. Se hoje você é justo ou justificado, porque haveria que morrer, alguém teria que morrer. Esse alguém teria que morrer por causa do pecado. Então Jesus entra no cenário e diz: eu vou morrer pela humanidade. Eu vou morrer, Pai, pelos seus filhos. Por amor a eles, eu vou morrer por eles. E hoje, se nós temos vida e vida eterna, é porque Ele se entregou por nós. Aleluia. Então Ele está dizendo para você: levanta-te dentre os mortos. Começa nesse tempo a fazer a diferença. Começa nesse tempo a agir de uma forma como um cristão autêntico. Aleluia. Com uma nova criação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? João 5, 25, ele diz assim, vai lá, João 5, 25. Em verdade, lhes digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Quantos vivos do Senhor estão aqui nessa noite? Porque você ouviu a voz do Filho de Deus. Ei, querido, a Bíblia vai dizer que só os vivos louvam ao Senhor. Ei, querido, você é vivo, eu sou vivo. Por quê? Porque antes, quando eu era morto, eu ouvi a voz do Filho de Deus, e agora eu estou vivo em Cristo Jesus. É motivo de você glorificar o nome do Senhor e celebrar nele. Porque a nossa esperança não está nesse tempo, mas está no porvir. O Senhor te chamou para que você viva eternamente. Mas nós estamos vivos, amém? Fala para o teu irmão, você está vivo. Você está vivo. Vai chegar o tempo, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E os que ouvirem viverão. E os que ouvirem viverão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer te levantar nesse tempo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que obras maiores do que essa nós faremos. Ele está te levantando nesse tempo para que você, quando abrir a tua boca, você pregar a palavra, e aqueles que ouvirem a palavra, eles sairão do estado de morte para o estado de vida, e eles viverão. Só um levantou a mão e recebeu. O outro está levantando, está recebendo também. Ei, Deus está falando contigo. Deus está levantando você nesse tempo para você pregar a palavra, e aqueles que ouvirem esta palavra sairão do estado de morte para a vida. Ei, e vida eterna.
foi escolhido, você foi chamado para esse tempo. Amém? Engraçado. Continuando. Depois do despertar e do levantar, vem a promessa, pastor Leandro. Engraçado. Que todos esses dois verbos, eles são condicionais. Pastor, o que significa isso? Porque quando ele diz, missionária Carla, desperta, você pode despertar sim ou não, nem de acordo com a sua vontade, amém? Desperta. É igual agora. A Brenda dormindo à tarde, já era quase 6 horas e a Brenda dormindo. E a gente querendo já se arrumar para ir para a igreja, né? Aí a pastora, Brenda, levanta, acorda, e Brenda dormindo. Mas ela já tinha ouvido a voz, amém? Só que ela decide levantar ou não, quem está entendendo? Você decide despertar ou não. Você decide levantar ou não. Mas o fruto da obediência vai gerar a recompensa. E a promessa, ei, deixa eu falar uma coisa para você entender que receber em Cristo. A promessa é, bota lá em Efésios capítulo 4, 5, quer dizer, 5:14. Primeiro ele diz, desperta, condição, desperta não. Depois ele diz, levanta, condição, você levanta se quiser ou não. Mas aí vem a promessa, e Cristo resplandecerá sobre ti. E a promessa é que Cristo vai resplandecer sobre a sua vida. E resplandecer significa tornar, dar mais brilho. Aleluia. Você não entendeu não, né? Glória a Deus. Filipenses 2,15 para você entender. Filipenses 2,15. Para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Aleluia. Algumas versões diz astros, né? Ele está dizendo assim, ó, vocês brilham como estrelas no mundo. Pode deixar aí. Engraçado que Paulo também escreve aos Filipenses, mas ele está dizendo, ele está trazendo a mesma instrução para os Filipenses, assim como os Efésios. Ele está dizendo aqui, ó, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, porque nós somos filhos de Deus inculpáveis, amém, irmão? Se nós somos santificados e perdoados dos nossos pecados, nós agora não temos culpa. A palavra do Senhor vai dizer isso, Romanos 8. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que fazem segundo a sua vontade. Então nós não somos culpados de nada, nós somos inculpados, amém? Desde que ele esteja em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Então ele fala assim, ó, filhos de Deus inculpados, no meio de uma geração corrompida. Será que a gente está vivendo no meio de uma geração corrompida nesse tempo? Amém ou não? Amém ou não? Então a palavra, ela ainda é o quê? Ela ainda é atual. Amém? Ela ainda é atual, pastor. Nós estamos vivendo esse tempo, uma geração corrompida, uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Mateus 5,16. Deus está nos chamando para nós resplandecermos, mas desde que a gente obedeça a sua palavra. Desperta, levanta, porque quando você despertar e levantar, o Senhor resplandecerá a sua glória sobre ti. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus sobre ti. As pessoas vão olhar para você e vão ver
a luz de Deus sobre ti. E algo diferente vai acontecer. Glória. Você quer receber isso nesse tempo, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você não é mais uma multidão. Fala pro teu irmão, você não é mais uma multidão. Lembra da sua mãe quando dizia que você não é todo mundo? Aleluia! Nossa, eu falava isso muito pra Bia e pra Cláudia. E eu também ouvi isso muito da minha mãe. Mas deixa eu ir pra rua, mãe, deixa eu brincar. Né? Debaixo da chuva é bom, né? Porque lá tem que brincar da chuva na rua, né, mano? A chuva lá, jogava bola, jogava vôlei. Aí tinha aquele demoniado lá, né, Cláudio? Lá da Salve Sangue de Jesus. E passava de caminhão, aquele caminhão ali parava, aí um dia juntou Cláudio, meu pai, vamos tudo lá. Ô irmão, dá reto, senão o negócio tá ruim pro teu lado. Mas ele fazia isso de pirraça, ele fazia isso provocando. A gente montava a rede lá pra jogar, pra vôlei lá, e vinha gente de tudo quanto é canto, né? Aí a rua ficava assim, né, Marcos, né, Cláudio? Aí vinha ele lá com aquele caminhão enorme lá, parava lá e botava o caminhão assim bem de frente, bem perto da rede. Juntou Cláudio lá, meu pai, com a galera lá, falou, não, hoje não. Hoje não vai dar ré. Aleluia. Mas você não é todo mundo. Só que o Senhor também te levantou para você ser um. Amém? Amém. Deus te levantou para você ser único. Quem está entendendo? No meio dessa multidão. Filipenses 2,15. Para que sejais. Não, 2,15 não, Mateus 5,16. Porque Ele te levantou para você brilhar. Amém, irmão? Fala, o Senhor me levantou para eu brilhar. É, irmão, para brilhar mesmo. Aleluia! Porque o brilho incomoda as trevas. Aleluia! O brilho incomoda as trevas. Quando você brilha, as trevas são dissipadas, amém? Então quando você chega no ambiente, creia nisso que eu estou dizendo. Você é a luz do erro, você é um astro, você é a luz. Quando você chega no ambiente de trevas, você como luz, aquela treva ela tem que bater em retirada. Porque você é luz. E luz brilha. E quando a luz brilha, as trevas Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Mateus 5,16. Mais uma vez. Assim. Isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu vou repetir mais uma vez, você glorificar a Deus aí. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aleluia. Para que vejam as boas obras. Nas trevas você não vê obra nenhuma. Mas quando a luz brilha, você consegue enxergar as boas obras. Você está entendendo? Por isso que o Senhor está falando, resplandeça, brilhe, porque as pessoas começam a ver as suas obras. Você está entendendo? Deus está falando para você resplandecer. Ele está falando para você brilhar. Para quê? Para que as pessoas vejam as suas boas obras. E aqueles que virem as suas boas obras, e aí não são suas, mas do Senhor, pastora Marta, eles vão glorificar o Pai. Amém? Por causa das suas boas obras. Eu não sei se você está entendendo, sabe? Acho que hoje Deus está te dando direção aqui nessa noite. Acho que você não precisa mais, sabe, ficar se perguntando o que você precisa fazer nesse tempo, não. Qual é a direção que Deus tem para a tua vida nesse tempo, não. O que eu vou fazer? O que Deus tem para mim? E qual é o meu chamado? Acho que está bem claro que Ele te chamou, não foi não? O meu não, irmão. Não precisa desenhar isso aqui, não, né? Porque às vezes, tem gente que ouve essa palavra e ainda assim está meio diferente, sabe? E aí, ouviu, meu irmão, que Deus falou contigo? Não entendi muito bem, não. Entendeu? Porque você tem que continuar dormindo. Só que você não está desperto.
Não entendeu que você quer continuar deitado. E o Senhor está falando, levanta. Ei, ele está falando, hein? Entendeu? Mas se você despertar e você levantar, vem a promessa, ele vai resplandecer sobre ti. E aonde você pintar, onde você chegar, o ambiente tem que mudar. Onde você chegar, as coisas vão ter que fluir. Aonde você chegar, vai prosperar. Onde você chegar, a luz vai brilhar. Aí não tem pra onde correr, né, irmão? Porque a luz, quando brilha, destaca, né, irmão? É igual esse farol aqui, ó. Santa Cruz já tem. Olha a cara, seu bicho. Ele come. Dois farol assim. Eu nem olho muito pra cima, eu só olho pra baixo. Quem tá entendendo? Aleluia. A gente já está terminando, amém? Para os crentes contemporâneos, esse versículo é um chamado contínuo para não se acomodar da complacência espiritual, mas para buscar ativamente a presença e o poder de Cristo em suas vidas, discernindo e praticando o que é agradável ao Senhor. E vivemos de forma que reflita a luz transformadora de Cristo para o mundo. Ei, deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? O Espírito Santo é uma pessoa, amém? Jesus, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa. Não vem com essa história que você é sozinho. Você tem uma companhia, e essa companhia é a melhor companhia que você poderia ter. É o Espírito Santo de Deus. Ele é teu amigo, ele é teu conselheiro, é teu ajudador. Ele te fortalece no dia da angústia, ele te levanta de pé quando você quer só deitar, quando você está desanimado. É o Espírito Santo de Deus que te motiva, que te levanta. É ele que te orienta, que te dá a direção. É ele, querido. Talvez você não entenda, porque você não tem um discernimento, mas você vê que assim, cara, eu não estava com vontade de levantar da cama, mas não sei, alguma coisa aconteceu, alguém me deu uma força, eu senti aquela força, eu levantei, me coloquei de pé e comecei a fazer o que eu tinha que fazer. Eu vou te dar um nome de quem é essa pessoa, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Ah, eu quero desanimar, eu quero desistir, eu quero jogar tudo pro alto, eu quero chutar o pau da barraca. Não chuta. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está em você. Eu quero desistir, eu não quero mais acreditar. As promessas não estão se cumprindo, o tempo está findando. Findando para você, mas para ele não. Quem está entendendo? Porque ele é o dono do tempo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? A gente que quer colocar limite, a gente que quer colocar, sabe, limite, a gente quer colocar, sabe, agendar, data, e falar, não, então a gente tem que fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não, eu não tenho que fazer daqui a 6 meses, um ano, não, porque a vontade é dele, e a vontade dele é soberana. Deus chama Abraão com 75 anos, mas dá a promessa com 99. Eita! Aleluia! Pastor, mas eu não vou viver esse tempo todo, irmão. Eu sei que lute. Mas a promessa vai se cumprir, quem está entendendo? A promessa vai se cumprir, sabe por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Ei, filho, levanta essa promessa. Sabe, levanta esse lugar onde você está aí agora, em nome de Jesus. Ei, desperta, levanta-se. Ei, desperta, levanta-se. Porque ele quer resplandecer sobre ti. Aleluia. Tu vai chegar amanhã naquele trabalho, na sexta-feira, e todo mundo dizendo.